Existe algo acontecendo hoje que muitos não conseguem discernir. E talvez você esteja vendo isso, mas ainda não conseguiu dar nome. Será que ainda existem homens como Balaão nos dias de hoje? Será que o mesmo espírito que operava nele ainda está ativo, só que com outra aparência? E mais, será que esse espírito pode estar influenciando até mesmo aqueles que dizem falar em nome de Deus? Porque Balaão não era um ímpio qualquer. Ele ouvia, ele respondia, ele tinha acesso, mas havia algo dentro dele, que falava mais alto do que a própria voz de Deus. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Não era falta de revelação, era excesso de interesse. A história começa em Números, quando Balaque, rei de Moabe, vê o avanço de Israel e entra em desespero. Então, ele faz algo estratégico. Ele chama Balaão, um homem conhecido por sua capacidade espiritual, alguém que, aparentemente, tinha conexão com o divino. Mas observe isso. Balaque não chama Balaão para abençoar, ele chama para amaldiçoar. E aqui começa a revelação, porque existem dons que podem ser usados com intenções erradas. Balaão recebe os mensageiros, ouve a proposta, e algo dentro dele já se inclina. Não para obedecer, mas para negociar. Deus fala claramente com ele: não vá, não amaldiçoe. A direção era objetiva, sem margem para dúvida. Mas mesmo assim, Balaão insiste. E é aqui que muitos erram hoje, quando Deus já falou, mas a pessoa continua perguntando, esperando uma resposta diferente, que se alinhe com o próprio interesse. Balaão não queria a vontade de Deus. Ele queria que a vontade de Deus se ajustasse ao que ele desejava. E então Deus permite que ele vá, não como aprovação, mas como juízo. No caminho, algo sobrenatural acontece. O anjo do Senhor se coloca contra Balaão, mas ele não vê. Quem vê é a jumenta. E isso revela algo profundo. Quando o coração está corrompido, até quem tem visão espiritual começa a ficar cego. Balaão continua, chega até Balaque e tenta amaldiçoar Israel, mas não consegue. Porque quando Deus decide abençoar, não existe boca que amaldiçoe. Mas aqui está o perigo. Balaão não consegue amaldiçoar diretamente. Então ele faz algo pior. Ele ensina como corromper por dentro. E isso muda tudo, porque destruir de fora nem sempre funciona, mas corromper por dentro, quase sempre. Balaão orienta Balaque a seduzir Israel, a misturar o povo com práticas que afastariam eles de Deus. E assim, aquilo que não podia ser destruído por ataque, seria destruído por comprometimento. E isso é extremamente atual. Porque o espírito de Balaão não age apenas na oposição, ele age na infiltração. Ele não chega dizendo, abandone Deus. Ele diz, não tem problema, flexibiliza, adapta, negocia. E aos poucos, aquilo que era santo começa a se tornar comum. Mas a Bíblia não para em Números. Ela volta a falar de Balaão no Novo Testamento. Pedro alerta sobre aqueles que seguiram o caminho de Balaão, homens que amaram o prêmio da injustiça. Judas fala daqueles que se lançaram no erro de Balaão, movidos por interesse. E em Apocalipse, o próprio Cristo confronta, dizendo que existem aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, ensinando o povo a tropeçar. Percebe o peso disso? Balaão morreu, mas o espírito permaneceu. E agora a pergunta não é mais sobre ele, é sobre nós. Porque hoje, o que está movendo muitos é o chamado ou a recompensa. Ainda é o Evangelho? Ou já se tornou um meio para alcançar algo? Porque o espírito de Balaão não rejeita Deus, ele usa Deus. Ele não abandona o altar, ele negocia no altar. Ele não deixa de falar, mas começa a ajustar a mensagem, para não perder benefícios. E isso é perigoso porque parece espiritual, mas está contaminado. Vivemos dias em que a mensagem muitas vezes é moldada, não pela verdade, mas pela aceitação, pelo retorno, pelo interesse, onde o que deveria ser entrega se torna troca. Onde o que deveria ser obediência se torna estratégia. E sem perceber, muitos estão caminhando na mesma direção de Balaão, ouvindo Deus, mas obedecendo o coração. Mas tem algo que você precisa entender.
Deus não negocia princípios. E chega um momento em que aquilo que parecia vantagem revela o seu verdadeiro custo. O fim de Balaão não foi honra, foi juízo. Porque ninguém sustenta por muito tempo uma vida espiritual baseada em interesse. E aqui está a aplicação. Você não precisa ser um falso profeta para ser influenciado por esse espírito. Basta começar a trocar obediência por conveniência. Basta começar a adaptar aquilo que Deus já deixou claro. Basta começar a dar mais valor ao que se ganha do que ao que se perde espiritualmente. O espírito de Balaão ainda está ativo, não como história, mas como padrão. Mas a decisão ainda é sua. Continuar negociando ou voltar para a verdade, porque no final, não é sobre o quanto você ouviu de Deus, é sobre o quanto você obedeceu. E Deus não procura apenas quem fala em seu nome, Ele procura quem permanece fiel, mesmo quando não há recompensa. Agora me responde com sinceridade: o que tem te movido?